Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Tributário Sem Mistério e no encontro de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a súmula vinculante número 24 do STF. Já parou para pensar por que na redação exige o lançamento definitivo do tributo? Vamos aprender juntos o motivo dessa disposição. Pessoal, então eu vou ler o texto da súmula vinculante para vocês para a gente começar a conversar sobre ela, ok? Não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos 1 ao 4 da Lei 8.137 de 1990, antes do lançamento definitivo do tributo. Olha só, você já parou para pensar a razão pela qual esses crimes da Lei 8.137, que são os crimes contra a ordem tributária, eles exigem o lançamento definitivo do tributo? Por qual razão? Eu sempre prego aqui que a gente entender a razão de ser do dispositivo, seja lá do que a gente está estudando, sempre quando a gente entende o motivo, a razão de ser, a gente aprende de uma vez por todas. Então, por isso que eu trouxe o texto dessa súmula, porque às vezes passa despercebido na leitura e é muito importante os detalhes que ela traz. O primeiro ponto é o seguinte: essa súmula ela foi editada no ano de 2009 e surgiram algumas controvérsias judiciais acerca da sua aplicação para fatos anteriores. Então, será que os crimes que estão no texto dessa súmula, os quais exigem o lançamento definitivo do tributo, se essa súmula foi editada em 2009, então significa que esses crimes não exigem o lançamento definitivo do tributo se for anterior ao ano de edição da súmula, anterior ao ano de 2009? E aí, o que você acha? Essa controvérsia já foi decidida. A súmula é aplicável a fatos anteriores, ainda que anteriores a 2009, porque entendeu o Supremo Tribunal Federal que trata-se apenas de uma consolidação da jurisprudência, ou seja, a súmula ela só disse o que o judiciário já havia concluído há muito tempo em vários julgados. Então, não é uma coisa nova, não foi uma inovação de 2009 específica. Já era um entendimento reiterado, razão pela qual se transformou em súmula vinculante, tá? Então, a primeira questão que eu coloco aí para vocês, com relação à aplicação a fatos anteriores à edição da súmula 2009, já está concluída. Se aplica sim. Outra questão: lançamento definitivo do tributo. Outra questão: lançamento definitivo do tributo. O texto da súmula diz crime material. O que é isso? Qual o ensinamento? Qual a lição? O que a gente pode entender com relação a isso? Os crimes lá da lei dos crimes contra a ordem tributária, 8.137, o artigo 1º ele tem 5 incisos. O texto da súmula exige o lançamento definitivo dos 4 primeiros incisos, das hipóteses dos 4 primeiros incisos. Isso porque o lançamento definitivo do tributo é o resultado naturalístico. Os crimes previstos dos incisos 1º ao 4º, eles são crimes materiais que exigem um resultado naturalístico. Exigem um resultado que aqui no direito tributário a gente vai entender que é o quê? Uma diminuição na arrecadação do ente público. Ok? Esse é o resultado naturalístico. Bia, por que o inciso 5º não foi entendido como crime material? Ou seja, ele não necessita do resultado naturalístico. Vou mostrar para vocês. Vamos ler o que diz lá o inciso 5º. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada. Não sei. Efetivamente realizada. Ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Entendeu o judiciário que o inciso 5º, ele não é crime material, ele não exige o resultado para sua configuração, uma vez que o fato de negar ou deixar de fornecer já seria como se fosse um crime de mera conduta, um crime formal que não exige necessariamente o resultado, porque se pressupõe que o descumprimento das obrigações acessórias já vai promover aí
um prejuízo na arrecadação do ente público. Outra razão também, por que se exige o lançamento definitivo do tributo? O lançamento definitivo ele vai acontecer depois de um processo administrativo em que nós vamos apurar, nós, Fazenda Pública, Poder Público, vai apurar se de fato aquilo foi uma sonegação, se de fato houve um prejuízo, é uma certeza, é como a certeza que o condenado no direito penal precisa, passar pelo devido processo legal diante de sua presunção de inocência. Então, depois desse processo administrativo, vai ocorrer o lançamento definitivo do tributo. E aí, então, a gente pode dizer que se configura um crime contra a ordem tributária se for a ocasião dos incisos 1º ao 4º. Porque, como já vimos, o inciso 5º, ele não exige o resultado naturalístico. O mero fato de você deixar de fornecer uma nota fiscal, um documento equivalente com relação à venda de mercadoria ou prestação, já pressupõe que, sim, haverá um prejuízo para a arrecadação, é um descumprimento de obrigação acessória, então não exige que de fato seja comprovado, seja efetuado um lançamento que comprove o quanto deixou o poder público de arrecadar com aquele comportamento, ok? Mais duas questões muito importantes que foram objeto também de discussões judiciais. A omissão reiterada daquele contribuinte com relação a esses crimes contra a ordem tributária. A omissão reiterada, será que isso tem o condão de afastar essa exigência do lançamento definitivo do tributo? Eu faria uma interpretação mais ou menos assim: poxa, esse cara só faz besteira, eu tenho que esperar o processo administrativo mesmo para que eu configure um crime, para que eu possa intentar atos de persecução penal sobre esse contribuinte, eu preciso esperar? G faz isso toda vez, é igual outra vez, por que eu vou esperar? Tem que esperar, tem que passar pelo processo administrativo. Então, independente, estou deixando os precedentes aqui para vocês no rodapé, independente de omissão reiterada, sim, deve existir o lançamento definitivo do tributo para que se configure um crime, tá? Outra questão: se eu vou configurar um crime contra a ordem tributária, significa que eu vou poder intentar atos de persecução penal contra aquele contribuinte, certo? Como um crime qualquer, a existência facultativa do inquérito policial, ela existe. E agora, será que eu posso intentar um inquérito policial para um crime que independa do processo administrativo fiscal, que esteja conexo com aquele crime contra a ordem tributária, que exige o lançamento definitivo do tributo, portanto, exige o trâmite de um processo administrativo para dar definitividade ao lançamento? Eu preciso esperar isso? Ou, enquanto lá está resolvendo, eu posso entrar com inquérito policial contra o outro crime conexo? E mais, posso intentar atos de persecução penal para o crime que independe do processo administrativo fiscal? Temos alguns precedentes. Estou deixando os precedentes para vocês irem atrás, procurar, pesquisar, tá? Se for de interesse. Temos alguns precedentes. Sim, pode o inquérito policial para crimes que independem da conclusão do processo administrativo fiscal. Ok? Porque, veja, é muito específico os crimes específicos que exigem esse lançamento definitivo do tributo. A súmula fala do artigo 1º, dos incisos 1 ao 4º, mas existem outras previsões no decorrer da lei dos crimes contra a ordem tributária que também vão exigir o lançamento propriamente dito. Talvez essa súmula vinculante foi apenas uma conclusão, uma solidificação de condutas que reiteradamente eram objeto de discussão judicial se exigiam ou não o lançamento definitivo do tributo, né? Razão pela qual ela não se estendeu a tratar de outras hipóteses que expressamente exigem o lançamento definitivo do tributo,
no decorrer aí da Lei 8.137. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal, curta, compartilhe com os amigos. Vou deixar a partir de agora os comentários ativados para escutar você, né? Às vezes a pessoa não quer ir até o site para entrar em contato, não tem Instagram para entrar em contato comigo, eu quero estar acessível a vocês. Afinal, todo o conteúdo que eu faço, disponibilizo aqui é para vocês. Então, fiquem à vontade para fazer sugestão, dúvidas, críticas, correções, longe de deter a verdade absoluta. Na realidade, ninguém a detém. Tudo é questionável, tudo podemos levar à reflexão. Coloquem temas aqui embaixo que vocês gostariam de assistir, temas que têm dificuldade. Dê uma olhada no conteúdo aqui do meu canal, verifiquem se o vídeo, o conteúdo que está aqui disponibilizado já não atende a dúvida de vocês, e ainda assim, se não esclarecer, eu estou à disposição para a gente gravar alguma coisa mais específica, mais direcionada ao que você precisa. Eu estou à disposição, fico muito feliz, eu gosto muito de fazer isso que eu faço. Eu acho que vocês reparam até na minha forma de falar o quanto sou feliz quando eu consigo ajudar outras pessoas, quando eu consigo passar uma interpretação de alguma coisa, sinalizar para alguma coisa que alguém não percebeu, enfim. Eu gosto muito de estar aqui, então para mim é muito importante o comentário de vocês e a inscrição de vocês no meu canal, que ajuda a crescer, a divulgar o meu trabalho e me motivar cada vez mais a trazer coisas aqui para vocês, tá bom? Beijo no coração, muito obrigado pela companhia.